O que está acontecendo com o nosso país? No ano passado, o medo era de que o Haddad fosse eleito e todas as redes sociais, Facebook, Instagram, ou YouTuber, Twitter, e de todas as pessoas que fossem contra o governo caísse. Como o próprio Lula disse, que ia criar um meio de regulamentação dos meios de comunicação. Então a gente tinha medo sim do Haddad ser eleito e a gente ser boicotado, censurado, e isso de fato ia acontecer, isso é uma certeza. Mas parece que a gente não fugiu disso. Nesse vídeo eu tenho algumas coisas muito sérias para dizer e também tenho uma crítica para fazer ao governo, e já deixa eu te alertar, se você não entender que você precisa não só apoiar, mas cobrar o governo, se você tratar a política como time de futebol, você vai ser o responsável pela destruição desse novo governo também. Coloca na sua cabeça, essa galera foi eleita por você e você precisa cobrar. Eles estão ali para te representar. E a partir do momento que não estiverem fazendo o que deveriam fazer ou começarem a andar fora do caminho que deveriam andar, você precisa sim cobrar. Política não é time de futebol. Você não fica batendo no peito, eu amo, eu amo, eu amo, independente das circunstâncias. Não confunda as coisas, não trate a política como paixão de esporte. Antes de voltar para o assunto, deixa eu só te avisar aqui. Quem quiser seguir no Instagram é só escrever Diego Rox lá no Instagram, que o perfil vai aparecer. Eu coloco alguns outros vídeos lá também, falando sobre outras coisas. Dá um confere lá. Vou deixar o link do meu novo canal aqui, Será Verdade, que provavelmente eu devo postar um vídeo novo amanhã. E só um aviso a respeito da campanha da Vanessa que a gente fez aqui. Falta pouco mais de 20 mil reais pra gente conseguir o remédio dela. Então eu preciso muito da sua ajuda. A vida da Vanessa depende desse remédio, ela precisa desse remédio. No vídeo passado que eu postei, eu disse que a gente não tinha conseguido nem a metade, não tinha mesmo. Mas as pessoas começaram a ajudar mais, e a gente está quase perto da nossa meta. Então vou pedir, por favor, se você não tiver visto esse vídeo, dá um confere nesse vídeo. Se você tiver visto e não tiver ajudado, ajude com 5, 10 reais pra gente conseguir o remédio dela, por favor. Os dados da Vanessa vão estar na descrição desse vídeo que eu postei, e você que conseguiu depositar, mas que o dinheiro voltou por algum erro, confere lá na sua digitação se você não errou algum número e tenta depositar de novo. Voltando para a matéria, um pouquinho do início só para você entender se você não pegou o que está acontecendo. A revista Cruzoé, junto com o Antagonista, apresentou uma matéria, fez uma matéria onde mostrava uma delação, né, um documento de uma matéria embasada num documento de delação do Marcelo Odebrecht falando a respeito do Dias Toffoli. E o Marcelo Odebrecht revelou que o codinome amigo do meu pai era referente ao Dias Toffoli. E o codinome amigo do meu pai era referente ao Lula. E a matéria apontou uma ligação entre a Odebrecht, entre o Marcelo Odebrecht e entre o ministro Dias Toffoli, que na época era advogado da União. Entre um dos e-mails trocados entre o Marcelo Odebrecht e os seus sócios ali e advogados, ele chega a perguntar: e você fechou lá com um amigo do amigo? Perguntando se eles haviam fechado o negócio, não especificando que negócio é esse, né? Então a revista Cruzoé, junto com o Antagonista, jogaram essa matéria no ar. Matéria embasada num documento que está anexado no processo da Lava Jato, um documento contra o Dias Toffoli. E logo depois que saiu a matéria, o Dias Toffoli mandou uma mensagem pedindo apuração sobre essa matéria. E ele mandou mensagem porque ele estava fora do país, como na maioria das vezes eles estão fora do país, né? Eles não vivem no Brasil, pelo menos a maioria deles não vive no país do qual eles trabalham e recebem do povo brasileiro, né? Não tem coragem de viver aqui, já que muitos brasileiros os amam. Então ele pediu apuração sobre a falsa afirmação apresentada por aquela matéria. E disse que a finalidade dessas pessoas e sites é apenas de atingir as instituições brasileiras. E tudo isso foi dito por quem? Pelo ministro Dias Toffoli
ex-advogado do PT. E essa matéria foi baseada, repetindo, foi baseada num documento anexado no processo da Lava Jato, um documento. Aí logo depois disso, dessa matéria, o ministro Alexandre de Moraes, o mesmo ministro que quando foi ao aeroporto ia pegar um avião, não permitiu que passasse o detector de metais nele antes de entrar no voo. Regra essa que é cumprida por todos em todos os países, né? Mas enfim, ele não queria, né, que passasse o detector de metais nele. Aí chamaram a Polícia Federal. Ele foi lá e discutiu com os agentes da Polícia Federal. Se não me engano, tinha até um delegado. No fim, deixou que fizesse ali, mas reclamando em alta voz. E também teve uma matéria sobre isso no site do Antagonista. Esse mesmo ministro ordenou que a matéria do site O Antagonista e a matéria da revista Cruzoé fosse tirada do ar. E por incrível que pareça, nesse mesmo dia, o documento lá que estava anexado no processo da Lava Jato, do qual essa matéria se baseou, esse documento foi tirado do processo, foi tirado dos autos do processo. Por incrível que pareça, né? Sumiu de uma forma misteriosa. Vou explicar para você devagarzinho. Depois que disseram que era uma matéria mentirosa, uma fake news, uma matéria embasada num documento anexado num processo, o processo, pelo menos esse documento que estava no processo, sumiu. Tiraram do anexo do processo. Entende o que está acontecendo? E como se não fosse o bastante, o ministro Alexandre de Moraes ordenou que bloqueasse o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter das pessoas que fizeram críticas ao STF. E ordenou que a Polícia Federal fizesse buscas e apreensões nas casas das pessoas que criticaram o STF. E a Polícia Federal cumpriu 7 mandados sobre isso. Cidadãos que tiveram a casa invadida pela Polícia Federal e foi apreendido celular, notebook, tablet. Parece que a gente está, sabe onde? Parece que a gente está na Venezuela, onde o STF é o Maduro e a Polícia Federal é a Guarda Nacional Bolivariana. Você tem ideia do que é isso? E deixa eu te fazer alguma outra pergunta. Você viu algum político do PT, do PSOL, do PCdoB fazendo críticas ao que o STF está fazendo, se opondo ao que o STF está fazendo? Você viu? Já percebeu que só contra o que é verdadeiro, o que é justo, que esses caras são contra? Aquilo que é crime, eles não são contra. Quando é contra a liberdade de expressão, eles não são contra. Tudo quanto é errado, eles não se manifestam. Nem eles e nem os artistinhas da lacração. Essa galera tá do lado do mal. Você já percebeu que eles são contra tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, e aquilo que é errado, ou eles são a favor ou eles não se manifestam? Isso porque o Bolsonaro fosse eleito. Imagina se o Haddad tivesse sido eleito, o Haddad e a Manuela Dávila. Imagina só o Lula solto, imagina o Guilherme Boulos assumindo algum ministério do governo. Imagina só como que seria isso. Fica a minha dúvida a respeito de quem de fato tá mandando nesse país, quem de fato governa esse país. Sério, eu tô falando sério, tô na dúvida de quem tá fazendo isso. A Raquel Dodge, que é procuradora-geral da União, ela pelo menos tentou, né? Mandou arquivar essa lambança que o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli fizeram. E de onde que veio essa postura adotada pela Raquel Dodge? Veio do presidente? Não, veio daí, ó. No WhatsApp, procuradores cobraram posicionamento de Dodge sobre o STF. Um dia antes da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, determinar o arquivamento do inquérito aberto pelo STF, para apurar notícias falsas e ameaças à corte, procuradores do Ministério Público Federal teriam utilizado mensagens de WhatsApp para cobrar um posicionamento da procuradora, segundo o UOL. De acordo com o portal, 2 membros de alto escalão dentro da hierarquia do órgão afirmaram que as cobranças foram desencadeadas após a decisão de Alexandre de Moraes. Então ela foi e pediu o arquivamento, até então, ok, tá tranquilo? Não, olha essa outra matéria aí. Alexandre de Moraes rejeita arquivar inquérito sobre ofensas ao STF, investigação é prorrogada. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal rejeitou nesta terça-feira o arquivamento do inquérito aberto
para apurar ofensas à integridade do STF e a suspensão dos atos praticados no âmbito dessa investigação, como busca e apreensões e a censura a sites. Após a decisão de Alexandre de Moraes, o presidente do STF, Dias Toffoli, autorizou prorrogação do prazo do inquérito por mais 90 dias. Mas ainda tem gente que está tentando, de fato, fazer alguma coisa. Senadores pedirão impeachment de Toffoli e Moraes por inquérito do STF. O senador Alessandro Vieira anunciou que apresentará na manhã desta quarta uma denúncia de crime de responsabilidade contra os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Ele alega que os ministros incorreram em abuso de poder ao instaurarem um inquérito e executarem medidas judiciais por conta própria, sem a participação do Ministério Público. Alessandro Vieira é o ator do requerimento da CPI da Lava Toga, que foi sufocada antes mesmo de começar. E agora eu te pergunto, qual é a posição do presidente do país sobre isso tudo? Um post no Instagram. Acredito no Brasil e em suas instituições e respeito à autonomia dos poderes, como escrito em nossa Constituição. São princípios indispensáveis para uma democracia. Dito isso, minha posição sempre será favorável à liberdade de expressão, direito legítimo e inviolável. Eu de verdade sinto muita falta desse cara aí que eu votei, desse cara aí que eu lutei para que ele fosse eleito. Tem que dar vida boa para aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Foi nesse cara aí que eu votei, que é a representação da revolta do país contra todo esse sistema canalha, contra toda essa bagunça no nosso país. Eu espero que todo esse silêncio do governo seja porque há algo muito maior por trás que eles estejam planejando, né? Alguma coisa muito bem feita nos bastidores. Eu espero que seja por isso. Porque se continuar do jeito que tá, daqui a pouco não vai sobrar um do lado de cá. Não vai sobrar. Eu já falei pra vocês, num dos vídeos passados aqui, se eu não me engano, no vídeo passado, o que a gente tem? O que a direita tem? Tem uns perfis no Facebook, uns perfis no Twitter, no Instagram, alguns canais no YouTube que facilmente podem ser derrubados. O STF acabou de provar isso. Quem de fato que manda nesse país? A gente está sendo censurado e perseguido por quem não foi eleito pelo povo. Por quem nem sequer fez um concurso para assumir as posições que eles estão assumindo. O governo atual foi eleito através da internet. Eu espero que eles não esqueçam disso, que a base deles veio da internet. É na internet, a militância, né? Usando desse nome, tá na internet. A força veio e vem da internet, espero que não se esqueçam disso. Se perderem a internet, que é onde está o seu apoio, eles vão ser engolidos pela grande mídia, pelo STF, pela esquerda que está estrategicamente nas melhores posições, né, nas universidades, ensinando para alunos, formando militâncias, tá na cultura, tá em tudo quanto é lugar. São muito mais organizados e unidos quando querem, né, do que nós. A respeito do Danilo Gentili, o Bolsonaro fez um post grande, né, e os seus filhos também, e de forma muito calorosa. Agora, a respeito de uma censura, perseguição do STF aos moldes de uma Venezuela, onde a Polícia Federal entra na casa de cidadãos e apreende notebook, celular, tablet e sei lá mais o que. Aí, se tratando de um momento que a gente parece que tá numa Venezuela, posta um texto que fala e não fala nada. Né? Fala sobre respeito aos poderes, alisando o STF ali, como se de fato eles respeitassem a Constituição, se eles se importassem com democracia. Nesse último ato deles, parece que não se importam. Eu espero que tenha algo muito maior sendo feito nos bastidores, eu espero. E você aí, por favor, você que bate palma para tudo que político faz, tudo que o governo faz, você acha que é correto? Não, tá certo, que eles estão isentos de erros. Toma muito cuidado, você pode ser o responsável pela destruição desse governo também. No dia que nós, essa galera aqui da internet, né, no dia que a gente sumir, tô falando de Nando Moura, Arthur,
lá do Mamãe Falei, o meu canal, Paula Marisa, todos os canais que você vê aí lutando pela verdade, independente de qual seja o tamanho, no dia que esses canais sumirem, e não é nada difícil que isso aconteça, nada mesmo, o governo vai ser engolido pela grande mídia, engolido pelo sistema. Ou você tem informação na internet, ou você tem informação manipulada pela grande mídia. Acabou aqui, meu irmão, já era. Então eu espero que você entenda que é muito delicado a liberdade de expressão na internet, que ela pode ser calada de uma forma muito fácil, numa canetada, num textozinho mandado por alguém que nem no Brasil tá. Eu espero que você entenda isso, que é muito sério, isso não é uma brincadeira, política não é partido de futebol, ok? Não leva pra paixão, não leva pro coração, leva o país pro coração, leva o seu país pro coração. Leva sua família pro coração, não leva político pro coração, né? Político, se estiver lutando pelos interesses do país, você apoia sim, mas cobra quando tem que cobrar, critica quando tem que criticar. Se você que tem filho aí, se você mimar seu filho o tempo todo, der tudo que ele quer, der sorrisinho, ele vai crescer mimado, vai crescer não respeitando o que tem que respeitar e nem te respeitando, vai achar que tudo que ele faz está certo. E a mesma coisa eu digo do governo, quando tiver errado tem que criticar, você tem que manifestar a sua oposição sobre aquilo que está sendo feito, não pense, cara, começa a pensar, sabe? Começa a ser crítico, questiona tudo. Se tiver correto, parabéns, apoia, vamos lá, vamos pra dentro. Se tiver errado, cobre. Se não tiver fazendo nada, cobre. Esse é o seu papel. Não torne políticos mimados, porque quando chega na eleição vão dar sorriso, vão precisar da sua ajuda, mas depois que são eleitos parece que esquece de onde veio a base. Então a base é a internet. Se a internet acabar, acabou a base do governo e estão ferrados. Essa galera, os deputados, senadores, essa nova onda que entrou, né? A direita de fato que entrou agora, irmão, é só sumir a internet que ninguém é reeleito. Acabou com as informações verdadeiras aqui e acabou, ok? Então, por favor, leva isso mais a sério. Não leva pro coração como paixão, como se fosse um esporte. Obrigado a você que viu esse vídeo até aqui. Compartilhe essa mensagem com um amigo seu. O crescimento do canal depende exclusivamente de você, trazendo pessoas novas. Eu vou deixar os links aqui do canal novo, dá uma procurada no vídeo antigo para ajudar a Vanessa, que ela precisa muito da sua ajuda. Obrigado pela sua atenção, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.